É o segundo dia de fóruns abertos, né, de discussão entre os planos diretores. Hoje nós vamos focar a questão do rural, né? A gente sabe que aparece pouco essa questão dentro dos planos diretores, apesar da importância, né, que esse assunto tem. E, na verdade, é interessante que a gente começou a discutir essa questão de revisão do plano diretor. E, num certo momento, a Pedro 21 nos chamou e disse: olha, a professora Marli, ela gostaria de conversar sobre esse assunto. Nós somos vários, de repente, pô, mas eu quero participar. Eu falei: nossa, seja bem-vinda. Na verdade, a gente está identificando uma necessidade, né? Identificando uma necessidade real. Mas a gente precisa, sim, que os grupos, né, da sociedade, eles se interessem em fazer essa discussão com a gente, porque a nossa função é promover o debate e promover realmente que a gente consiga colocar esses assuntos dentro da revisão e depois, claro, dentro da lei, né? É isso que a gente quer. A gente quer que isso funcione efetivamente. E ela, então, nos disse que tem estudado muito sobre esse assunto. Hoje ela vai nos apresentar vários desses estudos. Eu apenas queria mostrar o que basicamente a gente estava identificando, e aí até motivou essa vinda dela para conversar com a gente. Uma coisa muito simples, né? No município de Piracicaba, hoje a gente tem zona urbana e zona rural, né? Temos ali áreas urbanizadas dentro da zona rural, né? Ibitiruna, Inhumas, Artes, Santana, Santa Olímpia, Tanquinho, Tupi, né? E nós começamos por identificar uma zona que tem sido descrita nas literaturas, né, de urbanismo como áreas de problema, né, áreas assim, de conflito. Alguns estudos falam de zonas rurbanas, né, onde você tem uma confusão entre aquilo que é urbano e aquilo que é rural. E a gente identificou que principalmente, né, nessa parte indo lá para o oeste, né, Serrote, né, Monte Branco, Nova Suíça, Paudalinho e tal, a gente tem uma situação em que são vários, temos ali muitos assentamentos humanos, muitos aglomerados, muitas expansões urbanas que são clandestinas, né, são em áreas rural, ou seja, pelo módulo rural você não poderia ter parcelamento inferior a 20 mil metros, né? Você tem ali alguém que pega esses 20 mil metros e pica em chácara de 1.000 metros e sai vendendo, anuncia no jornal, e a despeito de polícia que vai lá, tenta parar, não sei o quê, vende, o pessoal vai, começa a construir, faz sua chácara, enfim. Nós temos essa situação, muitos assentamentos, e também nós temos aquela situação de uma área que tradicionalmente estava sendo ocupada principalmente com a cana-de-açúcar, né? Mas com a mecanização da cana você passa a ter muitos contratos estão sendo cancelados, quer dizer, não interessa mais não interessa mais fazer o plantio da cana em áreas que são mais íngremes e tal. Então o produtor perde Então aquele produtor perde aquela fonte de renda que ele tinha, né, de arrendar sua terra para cana, né, para usina, e daí das duas uma, ou ele identifica, acho que está acabando a bateria, ou ele identifica uma nova cultura que ele vai poder desenvolver na sua terra, ou simplesmente ele vende aquilo a preço baixo, ou se une com alguém e picota em chácara e sai vendendo e vem embora para a cidade e tal. Então é uma situação complexa, complicada, porque na verdade você, numa área que poderia ser aproveitada para a cultura de alimentos, né? Por exemplo, né, cultura de alimentos, você passa a não ter mais uma produtividade. Então a gente brinca, né? Pô, logo a gente vai comer alface de Uberaba, né? E de tão longe que vem esse alface, né? Enquanto que não, se a gente tiver alguns bons programas aí para desenvolver nessa região, a gente com certeza seguraria essas pessoas no campo, né? Eu acho que a professora vai falar que eles querem ficar no campo, eles precisam de estímulo para isso, né? Ela já me confidenciou isso.
Então, realmente, o nosso trabalho é esse, é identificar realmente quais são as pessoas, quais são as centralidades rurais que precisam ser melhoradas, qual é o sistema de circulação que existe e que poderia ser melhorado, e os programas que poderiam ser colocados aí. Do lado disso, nós temos também uma microbacia do Congonhal, que foi identificado pelo SEMAI como o principal potencial para a produção de água para o município. A gente se assusta quando a gente ouve dizer que o potencial hídrico da nossa região é semiárido, né? Semelhante ao do semiárido, ou seja, a gente não tem água realmente como a gente precisaria ter. Então, essa bacia, essa microbacia, sendo potencial produtora de água, se a gente não fizer nada para protegê-la, seremos no mínimo insanos, irresponsáveis com relação ao nosso futuro. Sem contar que além dessa nós temos apenas outras 3 que foram consideradas potenciais para a produção de água. Todas as outras não teriam esse volume necessário, né? Que seria Paredão Vermelho, Tamandupá, que é lá para o outro lado, indo para Rio Claro, e Marins. Mas a gente sabe que Marins está exatamente nessa área de conflito, onde você já tem inclusive o lixão do Pau Queimado ali, né? Grande lixão histórico, que já é uma área totalmente poluída, que, né, talvez toda essa microbacia já esteja com as águas poluídas e comprometidas. Então, a gente não teria realmente mais essa microbacia. Então, piora ainda a situação, né? Então, diante disso, a gente identificou que seria interessante, além de ter zona urbana e zona rural, ter uma zona de transição. A Zetrans foi um nome que a gente inventou por enquanto, né? Uma zona de transição urbano-rural, né? Onde a gente, inclusive, não só aquela zona que a gente identificou que já tem esse problema, mas indo, inclusive, abarcando Congonhal, a gente teria uma grande região que, vejam, é praticamente a mesma área da zona urbana, né? Que poderia ou deveria ter, ou deverá ter uma gestão muito particular e peculiar que possa fazer a gestão tanto da questão urbana quanto da questão rural, né? E uma área de alto risco de degradação ambiental, em função de ser um forte vetor de espalhamento urbano clandestino, né? E lá na frente eu vou passar rapidamente aqui, eu coloco algumas demandas ou alguns assuntos já identificados, né? Que a gente precisaria ter nessa região a política de gestão, né? Com implantação de programas municipais do tipo, né? Quer dizer, alguns exemplos, né? Na parte rural, agricultura familiar vinculada à merenda, produção de fitoterápicos listados pela Anvisa. A própria professora trouxe essas possibilidades. Produtores de água, ligado à questão dos créditos de carbono. Produção hortifruti para o sistema de varejões. E na parte urbana, a gente precisaria atacar realmente a questão de regularização de expansões regulares e clandestinas, né? E elaborar critérios de licenciamento para você poder fazer ou não novas expansões urbanas nessas áreas, né? Inclusive a questão de outorga onerosa por mudança de uso para novas expansões urbanas na zona de transição. Saber calcular qual o impacto que você tem quando você permite que o uso que é rural passe a ser urbano, né? Quanto é que você perde de produção, né, agrícola, né, ou produção de água, por exemplo, quando você permite que um empreendimento, né, de características urbanas seja implantado como uma ilha urbana dentro do rural. Porque tem aquilo, hoje é proibido, é terminantemente proibido, tem mais de 100 feitos. Então, esse terminantemente proibido é bastante, né, praticamente nada para proibir, né? Como é que se coíbe isso? Talvez você ter uma maneira de licenciar encarecendo, talvez seja mais eficaz. Então, tudo precisa ser pensado. Bom, eu quis apenas dar essa introdução, porque na verdade hoje a palestra é com a professora, para que a gente possa, afinal, entrar nessa situação, né? E depois conversarmos no que isso implica para o plano diretor. Quer que deixe? Essa última? Tá. Ah, tá bom, espera só um pouquinho, vamos. Eu não sei exatamente, vamos lá, até a próxima. Depois alguém precisa me ensinar como é que eu vou para aquela imagem que eu quero desde o começo. Direto para aquela. Ah, para cá. Nossa, agora foi embora. Perdemos tudo.
Aqui, pronto. Essa aqui? Então, professora Marli, que vem da Exalc, para conversar com a gente sobre essa questão rural. Boa noite. Tem pouca gente, mas vamos falar boa noite, né? Boa noite. Não, eu só falei que eu quero dar uma boa notícia, as coisas vão acontecendo, Laura. Eu recebi um telefonema do Ministério do Desenvolvimento Agrário, hoje logo depois do almoço. Tem um grupo que eles estão selecionando alguns municípios para estar dando um apoio com relação a essa ação da agricultura familiar vinculada à merenda. E eles falaram, Marli, dá para você fazer uma ponte com a gente? E a prefeitura, será que está aberta? Eu falei, então eu falei que estava. Tá, então, vai ser bastante interessante, porque eles selecionaram alguns municípios, né? Então, claro que vocês precisam ver aí, mas aí a gente vai fazer o contato de vocês. E eles querem ajudar tanto na parte de produção, como também na orientação da prefeitura, para que esse programa realmente possa ir em frente, né? E com relação à produção de fitoterápico, também é uma área que a gente juntou dentro do projeto lá do Serrote. Nós estamos com um projeto dentro da Exalc, né? E que entram também alguns médicos aqui que trabalham aqui na cidade, a Valteria Costa, e num outro momento a gente pode conversar, mas esses dois pontos realmente nós... você já pode dar assim como agora encaminhar. Você põe pra gente ali, ó. Vocês vão estranhar um pouco a forma como eu montei, né, essa apresentação, é que um pouco assim em função das conversas que a gente vem tendo, e nós sabemos que trabalhar numa atividade dessa, né, tão diversa como ela é, quer dizer, não é a questão só do urbano e do rural, mas envolvendo profissionais de diferentes áreas, representantes de diferentes instituições, né? Então fica meio complicado, às vezes, para nós entendermos direito o que é o rural, né? Então, até bom, estou pedindo que depois a gente quer que nós só queremos fazer uma apresentação que possa também ser ligada a outros lugares, mas de alguns termos que a gente usa, né, e que acho que é fundamental agora que a gente possa ter a mesma linguagem. Então, quando eu falo desmitificando o rural, é exatamente isso, porque eu vejo dois extremos, né? De um lado, aquelas pessoas que acham que o rural é tudo de bom, né? Aí daquela visão que a gente tinha, bucólica, né? Da paz, da tranquilidade, da vida gostosa, que a gente sabe que não é assim, e com o de outros que acham que só tem cana, só tem produção e a gente não consegue enxergar, né, a população que está lá. Eu não sei, você pode me ajudar? Então, só para a gente ver um pouquinho algum desses conceitos, para ver como que a gente trabalha na escola, os nossos grupos. Então, a primeira questão de desenvolvimento, né, é um problema muito sério que a gente tem, mesmo quando os nossos alunos vão elaborar projeto. E isso nos preocupa, porque de acordo com o conceito que você tem, é o caminho que a gente vai seguir, né? Que pode ser, às vezes, até um caminho equivocado. E isso tem acontecido muito, a gente sabe, né? Por essa dificuldade. Pode seguir. Que a gente confunde muito o desenvolvimento com o crescimento econômico, né? Crescimento material, crescimento da produção, não é? E a gente está vendo apenas uma parte desse desenvolvimento. E crescer apenas economicamente, pode seguir, quer dizer, não significa que a população vai ter uma vida melhor. Acho que eu não preciso falar muito sobre isso, porque a gente vê isso no nosso dia a dia, né? Nas ruas por onde a gente anda, e a situação de uma parte da população que tem uma vida muito precária, né? Pode seguir? Essa imagem eu acho assim, muito impactante, né? Você vê criança passando fome num país com a dimensão do nosso. Pode seguir? E eu acho assim que um pouquinho de uma forma assim bem clara para nós, eu acho que o que aconteceu a partir de junho de 2013, toda aquela movimentação da sociedade, né? Dizendo, não é isso, quer dizer, tem o IDH, né? Mas cadê o IDH? O que é isso, né? E aonde ele chega até onde eu estou? E da população realmente falando, não, o que a gente quer é saúde, a educação, a qualidade de vida,
né? E eu acho que isso ficou muito claro. Eu acho que foi, a gente fala, foi o grito mesmo, né, dos brasileiros no sentido de falar, não é esse o meu conceito de desenvolvimento. Não é apenas a questão econômica. Quer dizer, se nós não tivermos essa preocupação com a preservação do ser humano, né, nada mais precisa ser feito. Então, o que é esse mundo rural, né? Vamos entrar lá. Passar ao outro lado da porteira, como a gente fez anteontem. Primeiro, todo mundo tem essa ideia. Ou é só cana, quer dizer, uma coisa homogênea que está lá. Não é, não, né? Ele é composto por diferentes realidades. Tem máquinas, tem plantações, criação de animais, tem indústria, e o que eu falo, né? E tem gente. Tem vida, né? Lá também na área rural. Pode seguir? Vamos ver a colheita da cana, né? A gente pensa sempre nas máquinas, né? Mas nós temos dois tipos de colheita. Uma colheita onde você envolve pessoas e uma colheita onde você tem apenas as máquinas. Pode seguir? Milho, a mesma coisa. Quer dizer, sempre a gente ter a perspectiva, né, de não ficar minimizando a coisa da forma que a gente faz. Pode seguir? Então o agronegócio também, que é um termo muito complicado, durante 4 anos eu fui responsável pelo programa do PRONAF, né, que é o Programa de Apoio de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que é do governo federal, e é uma dificuldade. Cada vez que você fala agronegócio, né, a questão ideológica ela explode. Nós trabalhamos, os agricultores também, agronegócio é o negócio da agricultura, é o mercado, é o negócio no qual eles estão. Então a gente precisa começar também, né? Então eu tenho um agronegócio que nós chamamos de empresarial ou patronal, né, e o que nós chamamos de agronegócio familiar. Estou falando isso porque depois, quando no nosso diagnóstico e dentro de quem nós vamos envolver na área rural, todos esses segmentos eles devem ser envolvidos, né, e cada um na sua especificidade, né? Então nós temos o agronegócio então empresarial e do outro familiar. Pode seguir? E ambos são importantes para o desenvolvimento do país, né? Cada um tem aí o seu perfil. Pode seguir? Bem, quais são os segmentos, então, com os quais nós trabalhamos? É muito importante porque as políticas públicas, sabe, que a gente vai trabalhar, elas são diretamente ligadas. Por isso que eu acho que é importante a gente saber o que tem, para depois nós sabermos como que nós vamos envolver aqueles que são responsáveis, né, e as políticas que estão ligadas a eles. Um agricultor de subsistência, ou camponês, né, o pequeno agricultor, que todo mundo fala, ou agricultor familiar. Isso aqui é novo, né, do ano passado, é uma categoria oficial agora que tem, que é o agricultor classe média e a agricultura patronal. Nós temos assim, a gente confunde muito o pequeno agricultor. Eu não gosto da palavra pequeno, eu que trabalho muito, eu estou há 40 anos nessa estrada trabalhando com agricultores, eles não gostam de ser chamados de pequeno, né? Quando a gente fala pequeno, ele fala pequeno é anão, né? Eu sou agricultor familiar. Né? Então essa é uma questão também de cidadania. Então, mas eu coloco porque realmente como as pessoas para saber que está ligado ali esse tal pequeno que eles falam, né? Então volta só um pouquinho. Nós confundimos esse agricultor de subsistência com camponês, que a gente já vai ver quem é, né? E como que a gente tem que trabalhar também. Nós temos esses 4 segmentos também em Piracicaba, tá? Porque nós vamos saber onde estão e quantos são. O classe média, que eu falei que é novo, ele era o sanduíche, ele não era nem familiar. Ele começa como familiar, como ele avança em termos de tecnologia de renda, ele acabava sendo excluído e ele não era ainda um patronal. Mas ele perdia todas as políticas públicas da agricultura familiar, entrando aí somente em crédito, juro bem mais alto, né, que o da agricultura patronal, etc. Aí o Banco Central do Brasil criou esse agricultor classe média. E vou falar para vocês, 80% dos nossos técnicos que trabalham com agricultores não sabem disso, né? Por que é importante, eu acho, a gente trabalhar essas questões? Porque se a gente não sabe que existe, a gente não vai usar. E vocês vão ver pelo número, não vou apresentar muitos estudos não, mas os dados que eu tenho, a gente precisa saber em Piracicaba onde eles estão, porque às vezes eles nem sabem os direitos que eles têm, onde eles podem estar trabalhando. E a patronal, pode seguir? Então, esse camponês, como eu falei, né, é o pobre da agricultura, tá? Então, ele tem política, é o grupo mais vulnerável, né? São as políticas compensatórias de Bolsa Família, Cesta Básica, né? Ele planta quando ele planta,
né? Mas é mais para comer. Às vezes eles têm algum sistema ainda de troca que eles fazem, né, com agricultores de algum tipo de produto que eles têm, mas na verdade ele não busca, ele não está no mercado, ele não vende, não tem nem para... Só que a gente confunde, como o agricultor familiar, aquele que eu falei que está no mercado, ele planta também para a subsistência da família que mora na propriedade, o pessoal confunde muito. E eu vejo lá na Exalc, por exemplo, tem professores que é uma dificuldade muito grande, falar, mas isso daí não adianta, ele não tem capacidade para plantar, ele não tem eficiência econômica, né? Esse daqui sim, nós precisamos trabalhar junto, por exemplo, com a Secretaria de Desenvolvimento Social, né? Também com a parte, nós temos algumas políticas no PRONAF para começar a atender, mas é o grupo mais vulnerável, né? Então a gente já tem bem claro, né, quem são e chamar esses organismos para nos ajudar também lá no rural. Pode seguir? Está aqui, só produz, né? Não tem acesso ao crédito, só que nós chamamos de crédito de usura, né? O dono da venda, um proprietário que tem mais poder, quer dizer, esse pessoal é que acaba, os juros são bastante altos, ele acaba perdendo o pouco que ele já não tem. E técnicas tradicionais, né? Pode seguir. Não está no mercado, tem que ficar bem claro para a gente. O pequeno agricultor familiar, né? Ele... Aí tem uma questão que a gente também vai ter que ter um grupo aí para definir e ter bem clareza, porque houve muita mudança, né, com relação às políticas públicas voltadas para a agricultura familiar, agora nesse último ano, e que vai incluir muita gente, né? Mas um grande problema que nós temos, você estava falando ali de zona de transição e tal. Em termos de segurança alimentar, nós temos... Vamos ver, pegar mais o urbano, nós temos o que nós chamamos de agricultura periurbana, que é aquele pessoal que sai do centro e vai mais próximo da periferia, ou que vem da zona rural e fica por ali. Então, se a gente for andar por lá, você vai achar caprino, né, as cabrinhas todas soltas, você acha o feijão de cerca, o pessoal que vem no Nordeste continua plantando o que tem, criação de cavalo, e muita coisa, inclusive, que para a saúde pública não poderia estar lá, né? Tem até eu acho que no Código de Postura, não sei se mudou, você encontra o pessoal que tem muita galinha, né? Eu lembro que no Código de Postura dizendo que o morador pode ter no máximo, acho que 14 ou 15 galinhas. Eu não sei de onde saiu esse número. Foi na época que eu estava aqui no meio ambiente, a gente saía para... E me dava uma pena de chegar para o pessoal e falar, olha, só está com 16 galinhas, come 2, né? Que aí a gente não leva. Mas eu também não entendia o porquê, porque que a coisa se dava dessa maneira. A gente precisa também estar analisando o Código de Postura e ver se ele não tem que ser atualizado, né? Para algumas coisas. E a agricultura familiar, ela tem uma lei dela que deixa bem claro agora o que ela significa, que é essa com 11.428 de dezembro de 2006. Marco legal. Isso é uma coisa assim que eu falo, né? Como a gente, vocês vê, só aí nesses 4 segmentos, né, cada um tem um tipo de política voltado para ele. E eu acho que a gente precisa, talvez até fazer uma cartilha, sabe? Pegar algum material que facilite, né? Nesse Manual de Crédito Rural do Banco do Brasil, é a melhor fonte que a gente tem para estar vendo qual é a evolução dessas políticas, porque ela muda sempre nos meses de julho, porque ela pega a safra, julho do ano até o final de junho do ano seguinte, né? Então o plano safra. E aí saem todas essas regras voltadas ao PRONAF, que é o carro-chefe, né? E só que elas também mudam, às vezes, durante o ano, né? Para esse ano, as mudanças são muito grandes, algumas coisas eu vou estar colocando aqui, porque eu acho que vai ser uma revolução para nós também, no bom sentido, no trabalho com os nossos agricultores, né? Eles têm... volta só um pouquinho, só para... Então, unidade familiar, né, de produção rural, que tenha essa DAP. Tá? Essa DAP eu falo que é o RG do agricultor familiar, quer dizer, seguiu todo o critério, ele recebe esse cartão, né, chamado DAP. Nós temos um problema muito sério, inclusive na merenda, tem prefeituras próximas aqui de Piracicaba, porque o produtor, para vender para merenda, ele tem que ter a DAP. E as prefeituras estão induzindo os agricultores a emprestarem ou alugarem as suas DAPs para produtores que não são familiares para entregar para merenda. Então está sendo assim né? E o pessoal também, tem muita gente, depois a gente vai entrar em Piracicaba que a gente vai trabalhar isso também. Pode seguir. Então ele pode explorar a terra, gente. Ele pode ser proprietário, poceiro, arrendatário, né? Comodatário, concessionário do programa de reforma agrária, né? Ou permissionário de áreas públicas.
Quer dizer, isso é um dos critérios. Você vê como que abre bastante, né? A gente não tem dificuldade aí de enquadramento. Pode seguir. Resida no estabelecimento. Antigamente todo mundo era obrigado a morar na área rural, mas a gente sabe que hoje, em função talvez até disso, né, do problema dele não ter aquelas políticas que ele precisa, área de saúde, educação, estrada, etc., ele acaba vindo para a cidade, né? Então aí foi mudada a lei, então a propriedade, na lei está escrito, tem que ser na área rural, mas ele pode morar na cidade, né? Ou próximo, na verdade, da propriedade. Às vezes acontece que o cara mora lá em Manaus, né, e ele quer ter propriedade de Piracicaba e não pode. Isso daqui também, área superior a 4 módulos fiscais, contíguos ou não, codificado de acordo com a lei. Isso daqui é estabelecido pelo INCRA, para vocês terem ideia, para nós em Piracicaba, o módulo é do município, não é módulo rural, o módulo rural é da propriedade, né? E o fiscal é do município. E o nosso módulo aqui são 10 hectares, então é familiar quem tem até 40 hectares. Eu, quando estava revisando a lei hoje, eu esqueci de olhar se eles mudaram também, quem sabe eles mudaram um pouco aí. Nós estamos pedindo que pelo menos eles tirem as áreas de APP e de reserva florestal, a reserva que eles têm que ter. Pois não. Aqui é outra coisa também, né, que mudou, e no levantamento que o meu aluno fez, a minha aluna, aliás, a Marília, tem muito que falar, não, eu não tenho DAP, eu não posso entrar porque passa a minha renda, né? Era 80%, gente, até o ano passado, tinha que ser da atividade agrícola. Vejam a queda. Então, agora 50% da renda bruta, né, seja da exploração agropecuária, e não agropecuária é artesanato, turismo rural, essas coisas, né? Então, isso também vai agregar mais gente. O trabalho familiar, né, tem que ser, na verdade, predominante, né? Aqui uma outra coisa que São Paulo, quando nós fazemos com a legislação até do ano passado, nós, para ver quantos agricultores familiares a gente tinha, né, propriedades, né, que eram consideradas familiares no estado, nós tínhamos um total de... se não contasse mão de obra contratada, 80% das propriedades do estado de São Paulo, um dos estados mais modernizados na área de agricultura, é de agricultura familiar. Tá? Agora, quando você coloca essa regra de que não pode ter mais do que 2 empregados permanentes, isso cai para 49%. E aqui, eles mudaram. Eu não entendi muito bem, né? Mas eu acho deve ser bom para uns, para outros não. Tem o trabalho familiar como predominante na exploração do estabelecimento, utilizando mão de obra de terceiro, de acordo com exigência sazonal. Quer dizer, ele pode ter empregado temporário quanto precisar, né? Na época de colheita, trato cultural, etc. Podendo manter empregado permanente, quer dizer, com carteira, né? Em número menor que o número de pessoas da família ocupadas com o empreendimento. Então, se ele tiver 10 pessoas no empreendimento dele, ele pode empregar até 9. E isso é um grande avanço. Pessoal que está em floricultura, né? Se a gente for analisar a floricultura, o gado de leite, onde eles usam bastante, qual é o número de empregados em cada uma dessas explorações? Eu vou ter um número, né? Isso é um estudo que a gente tem que fazer. A gente acaba inviabilizando a agricultura familiar porque pega aqui. Infelizmente, só que eu não entendi bem essa história do como que eu vou provar essas pessoas da família ocupada, né? Vai começar a mudar todo mundo para a área rural para poder ter mais. Mas é uma boa notícia, pelo menos, de mudança, que era muito difícil mexer nisso. Pode seguir? Outra coisa, até o ano passado a renda era até 130 mil reais, veja o pulo que deu. Agora a renda bruta dele é até 360 mil reais. Tá? 360 mil reais. Considerando, né, a soma do valor bruto da produção, se no caso se ele tiver entidade integradora, né, que em Piracicaba a gente tem, e outras rendas que ele desenvolve no estabelecimento, por qualquer componente familiar. Não entra nesse cálculo benefício social e provento previdenciário. Isso aqui também a gente vai... Isso que eu falei, tem gente que não entrava agora, não tem desculpa. Aí também outra coisa, vocês sabem que com essa questão da baixa renda, né, na área rural, o que eles estavam fazendo? Vem para a cidade, né?
Todos falam, eu não ganho nada lá, eu vou ganhar mais distribuindo, às vezes, sacolinha no supermercado do que ficar aqui em casa sem poder ter uma atividade que me ajude mais. Então, o que acontece? Eles agora mudaram aqui também, ó, o estabelecimento, caso a renda bruta anual proveniente da atividade desenvolvida seja superior a R$1.000, olha só, admite-se exclusivamente para efeito de cômputo da renda, daqueles dois casos para enquadramento, né? A exclusão de até R$10.000 da renda anual proveniente de atividade desenvolvida por membro da família fora do estabelecimento. A filha trabalha na loja, é secretária, ou o que seja, a renda dela contava e ele ficava fora. Agora também eles resolveram, né, acertaram isso. Bem, isso aqui eu já falei para vocês, acho que pode ser que são os agricultores do meio, né, o sanduíche, que a gente foi levantar também, deve ter bastante aqui em Piracicaba. A gente, como é uma coisa nova, uma categoria nova, a gente não tem nenhum dado sobre isso. É uma resolução de 30 de junho de 2011, eu descobri essa resolução ano passado, já conversei com vários colegas, não se divulgou essa medida aí. Pode seguir? Bem, e a patronal, né? Empresarial, que é essa aqui, tecnologia de ponta, produção só para o mercado, exportação, são as commodities, né? E política de crédito específica. O que é importante a gente lembrar é que o Brasil é um país que a agricultura é atendida por 2 ministérios, né? Então, a agricultura patronal ela é atendida pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, então são políticas diferenciadas, e os agricultores familiares e os médios, eu acredito também isso, pelo Ministério de Desenvolvimento Agrário, né, o MDA. Claro que os programas são em conjunto com outros ministérios, mas são esses que são responsáveis. Onde a gente tem que... Pode seguir? Importância também, né? Por que a gente... ela tem uma tecnologia própria, a gente briga muito para que se tenha mais pesquisa com relação, né, a essa agricultura. Tem políticas específicas, né? A principal é o melhor crédito, o melhor programa de crédito no mundo, que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. É um programa que a gente precisa divulgar também, porque também é outra coisa que não chega no agricultor, né? E temos também hoje, antigamente a gente trabalhava para que eles pudessem produzir mais. E qual era o grande problema? Mercado e preço. E hoje eles têm os mercados cativos, que a gente fala, que é o da merenda. Hoje, se nós fôssemos pegar toda a necessidade da merenda no Brasil, a produção total dos agricultores familiares não consegue atender. A grande vantagem no programa de merenda, a prioridade é do agricultor do município. Segundo, tem que se seguir a cultura local de alimentação. Não se pode mais dar, eu lembro no meu tempo eu tomava o quisuco, né? A língua ficava verde quando era limão, morango a gente saía com a língua vermelha. Isso não é desse tempo que você é criança, viu? Então, hoje em dia isso é proibido, não pode mais ter refrigerante, tem que ter suco natural pelo menos 3 vezes por semana. Tem que ter verduras, né, frescas, tem que ter porção de fruta também, pelo menos 2 vezes por semana. Nós sabemos que é difícil, mas se a gente começar a adaptar o perfil de produção do município, né, para essas demandas que o mercado, 30% desse mercado é dele, e com tabela. Quer dizer, nós estamos fazendo um dia um cálculo, dá uma base de 20% a 30% de preço melhor que o mercado, né? Então a gente tem que aproveitar. O outro mercado que nós temos é o programa da Conab, né? Que tem um que é voltado mais para atividades para instituições assistenciais, né? Que também é a mesma tabela, e ele tem prioridade nisso. Formação de estoque, tudo aquilo que a Conab precisa para fazer cesta básica, atender momentos de emergência, etc., né? É a agricultura familiar que fornece. E São Paulo agora criou um programa, não sei se vocês sabem, que é o PEPAIS, que é um programa de interesse social, em que 30% o presídio compra, todas aquelas instituições do governo compram, né, governo estadual, obrigado 30% comprar da agricultura familiar. A Exalc, por exemplo, como ela faz parte, né, ela é obrigada a comprar da alimentação que ela usa dentro da escola, 30% da agricultura familiar. Então o mercado é enorme, né? Nós não temos mais essa preocupação, a gente só não sabe usar ainda.
Só que acho que vocês já viram, vamos passar rápido, né? 70% do alimento que chega na nossa mesa vem da agricultura familiar, dessa agricultura que dizem que é ineficiente, né? Então tá aí. Vamos lá? E é bonitinho assim, os alunos falam assim, ah, professora, mas é deles mesmo, né? É deles sim. Vamos lá. Olha que beleza. E boa parte é orgânico, né? Melhor ainda. E esse selo, volta um pouquinho, na medida que a gente vai acompanhando, eles podem solicitar a Brasília, isso agrega valor, ele pode ter esse selo. É muito bom quando eles vão ver para as grandes redes de supermercado, inclusive, e ter o selo dele, né, de produto familiar. Aqui só para vocês terem uma ideia, né, dos produtos, vocês vejam aí qual é a dimensão, então. E o quanto é importante, você estava falando da alimentação, o quanto é importante para Piracicaba. Sabe, a gente já tem, é que o pessoal não sabe já a diversificação que a gente tem na nossa área rural. O que precisamos é dar apoio. Nós começamos a fazer um trabalho em São Pedro, a Exalc, há uns 15 anos atrás. O pessoal estava saindo da área rural, lá do Santo Antônio, lá em cima, para vir para a cidade. Aí procuraram a Exalc, começaram a conversar, eles conseguiram um dinheirinho lá em Brasília, né? A vaquinha deles produzia assim com muito choro, né? 1 litro por cabeça. Hoje elas estão produzindo 40 litros, tá? Agora vamos ver Piracicaba, qual é a produtividade? É muito baixa, a gente está como estava São Pedro. Mas e aí que vem a Exalc, né? De ela entrar também. Nós temos usinas de leite aqui, quer dizer, a gente tem todas as condições, pastagens, né? Que a gente já sabe, só que a produtividade realmente é baixa. Só para ter ideia, no Brasil, né, 4 milhões são das propriedades, 85% das propriedades são familiares, pode seguir. O Sudeste, estou falando, chamando a atenção, né, porque é considerado, né, o mais, do mais desenvolvido, 75% é agricultura familiar. E São Paulo, como eu falei para vocês, nós temos 324 mil propriedades, das quais 262 mil são de agricultura familiar. Pode seguir? Piracicaba a gente precisa catalogar isso, nós não temos esse dado ainda. Tá? Não temos. As políticas eu já falei para vocês, né, que foram aquelas lá que isso a gente não pode mais reclamar. Nós temos, e tem políticas na área de saúde, na área de educação, né, que também vem aí engrossar. Pode seguir? O Pronaf é bastante interessante, todo mundo fala do Pronaf só como crédito. Ele pode, Lauro, também, é o PROINF, Programa de Infraestrutura, não sei se você ouviu falar, em que junto com o Conselho Rural, vamos dizer que os agricultores, você tem um grupo de agricultores e precisam de uma área ou para capacitação, ou para fazer para venda de hortifruti, né? O que ele precisar de equipamento, passa pelo Conselho de Desenvolvimento, é encaminhado pelo prefeito para o Conselho Estadual da Agricultura Familiar e é um financiamento quase sem retorno. É muito pequena a taxa que o município tem que pagar. Então por exemplo, só para vocês terem ideia de como isso pode funcionar, lá no Vale do Ribeira, a questão da merenda, né? Então lá você sabe que tem a banana, né? E o pessoal tem muita dificuldade, né? Com relação à cultura, preço, e os pescadores, né? Agora aqui o pescador tem que ver com o banicultor, né? Eles começaram a conversar e descobriram que tinha uma fábrica, uma indústria que estava parada, foi feita pelo governo do estado, nunca funcionou. Procuraram o PROINF, fizeram um projeto de reforma, hoje eles fazem hambúrguer de peixe com a massa da banana. Quer dizer, juntou o pescador, e é uma coisa que eles vão poder mandar para o Brasil inteiro, né? Que é um produto mais fácil de você conservar. Então são coisas assim. Nós lá na escola, com o meu grupo de estágio que a gente tem no Enactus, a gente fala, onde tem uma dificuldade, a gente acha uma oportunidade. Eu acho que é esse olhar que a gente tem que ter. E agora um pouquinho esse trabalho da Marília, que eu acho que, sabe, para a gente ter uma ideia, ela pegou... É uma aluna minha, ela fez o trabalho de encerramento de curso dela, trabalhando em alguns bairros e fazendo pergunta, tanto na parte, né, mesmo de produção, mas também da vida da família e tal. Claro que é um trabalho de TCC, mas ele traz algumas informações importantes. Vamos lá? Então, primeiro ela copiou isso daqui do Pira, né? Piracicaba nasceu rural e transformou-se em urbano. Então, o urbano tem que olhar para o rural, né?
Então vamos lá. O que ela verifica, ela teve muita dificuldade para obter dado, de toda forma, sabe? Ela chegava e falava, vamos mudar o tema, eu falei, não vai, né? Atualização de dados, então é necessário a gente estar fazendo isso, chamar o pessoal do IBGE, que tem aqui, acho que ainda tem, né, uma delegacia aqui, né, e chamarmos aí, começar a trabalhar com microdados, né, e começar a aprofundar nisso, né, para poder realmente aprofundar a nossa discussão sobre o modelo de desenvolvimento que a gente quer construir. Se a gente não sabe o que tem, nós não vamos poder fazer nada, né. Ele carece também de maior organização e ação conjunta, quer dizer, realmente o individualismo é grande, e bem como a efetiva participação da população nessas discussões, de modo a sua opinião ter valor nas decisões de política pública. Desculpa, ali tá, só mudar. Mas é bastante interessante isso, né? Essa dificuldade ainda que hoje a gente tem de chamar o pessoal. Claro, na cidade você vai no bairro, aí qualquer bairro que você vai, chama o pessoal do centro comunitário, você tem mais facilidade, né? Agora no rural não, as distâncias, né? A rotina deles também, então a gente precisaria como fazer isso. Outra coisa, isso aqui é a questão que eu falo que acho que é isso que me marcou muito, essa questão das políticas do marco legal. Na última mudança que os vereadores fizeram do perímetro urbano de Piracicaba, aconteceu aí um desastre, né? Por quê? Eles não... Qual é o impacto que eu tenho a hora que eu estou mudando isso? Aí me pega exatamente o Marins, pegar bairros ali que na verdade são essenciais na produção em Piracicaba, né? Não se pensou nisso. Não sei se pode reverter, porque na medida que faz isso, quando eu falei para vocês da DAP, que ela faz com que o produtor possa ter acesso a outras políticas, inclusive a aposentadoria especial. A aposentadoria, quer dizer, ele não precisa estar comprovando com nota, né? Ele tem a aposentadoria especial dele, ele tem programas de saúde, tem uma série, o PRONAF, né? Quer dizer, todos esses, Minha Casa Minha Vida Rural. Só que, a partir desse momento que foi aprovada essa lei, todos os agricultores daquela área ficaram fora desses programas. Não são mais considerados agricultores, podem produzir. Agora a gente recebeu uma informação de Brasília, que isso a gente precisa ter responsabilidade de ver se realmente, e ter um documento que comprove isso, dizendo que acharam uma brecha na lei, que talvez o pessoal que fique na área urbana, né, então essas propriedades estão na área urbana agora, elas possam ser encaradas como propriedades familiares, mas eu gostaria realmente de ter mais informação, a gente não tem sobre isso. Tá? E também para as hortas urbanas, né, que a gente tem muitas aqui em Piracicaba. Elas não se enquadram, eles não têm acesso a nada disso. Se realmente essa mudança foi feita, eles serão enquadrados. Aqui o que eles colocaram para ela é isso, é importante, que é o pagamento do IPTU, né, que já é calculado a partir do número de metro quadrado da propriedade e não ITR, que é o número de imóveis fiscais. Vai ficar muito mais caro para eles, né, tá pagando o IPTU, e perda do direito a essas políticas que eu falei para vocês. Então o impacto foi grande aí. De acordo com o IPAP, né, ela esteve aqui inclusive no IPAP, nessa informação de que a plantação do solo tem sido pouco dinâmica, né, quanto à diversificação de cultura, predominando na região a cana-de-açúcar e as pastagens. A gente vai ter atualmente, né, com a restrição à queima da palha, a gente sabe que tem muitas áreas que, dada a sua declividade, não pode ser mecanizada, então elas não vão mais se prestar para cana, né? Então aí vai a possibilidade de reorganização desse espaço rural, né, com hortícolas, aves, suíno e pecuária. Só que, se você entrar nos dados lá municipais do IBGE, você vai ver. Piracicaba já tem, inclusive, uma cooperativa de ovinocultor. Não sei se é ovinocultor ou caprinocultor. Me passaram isso para o pessoal da Casa da Agricultura da CAT. Tá? Então, eles têm aves, inclusive, exóticas, tem cavalo. Nós temos várias granjas, você viu, né, que a gente passou em algumas, né, nesse tour que a gente fez pela área rural. E no caso de granja, por exemplo, eles estão ligados às integradoras. E a gente sabe a exploração que tem. Porque quando o preço do frango tá baixo, o que ela faz? Ela entrega menos pintinhos, né? Para reduzir a oferta e o preço
poder subir. Então ele fica sempre na mão, na verdade, desse que é a pessoa com quem ele está integrado, dessa integradora. Para nós, que a gente deveria, eu acho que inclusive em relação a esses mercados que a gente tem, é começar a discutir com eles, talvez. Primeiro essa questão de assessoria técnica, né, de como realmente criar essas aves. E também um frigorífico. A gente chegou a discutir isso no passado também, e deles se libertarem realmente dessas integradoras, eles poderem caminhar conjuntamente, porque não precisa mais disso, né? Suíno também, pecuária leiteira, como eu falei, a gente tem um potencial muito grande, mas a produtividade é muito pequena. Laranja, eu lembro que a gente estava aí também, o Álvaro levou um susto, aqui tem citricultura na propriedade, que eles tem laranja, tem maracujá, né? Tem várias frutas aí, que a gente sabe que o município pode produzir. Só que a gente tem que dizer para o agricultor que ele pode produzir, que ele vai ter mercado. Senão não vai adiantar nada, né? A confiança dele de mudar o que ele está fazendo vem em cima. Qual é o risco que ele tem de repente mudar e depois, né, não ter para quem vender? E nós temos, porque eu já falo para os alunos, a preocupação nossa é que nós vamos mexer com pessoas. E é por isso que eu estou fazendo isso aqui, vocês me desculpem, talvez vocês não esperassem isso, de estar indo um pouquinho antes. Você precisa saber quem são essas pessoas e como nós vamos trabalhar com elas. Porque nós vamos mexer com a vida deles. Que eles gostam do rural, a gente vai ver aqui, só vou dar mais um exemplo, tem uns motoristas que levam a gente para a área rural, lá no trabalho que a gente tem no Serrote. E aí outro dia ele brincou, ele falou, professora, a senhora sabe que eu sou lá eu moro na Volta Grande? Eu falei, nossa, mas ele falou, não, eu nasci no Serrote, aí casei e mudei para a cidade, né? Não gostei. Está morando lá na Volta Grande, ele, a esposa dele, diz que não sai de lá de jeito nenhum. Mas o que acontece? Ele tem renda, é isso que a gente precisa ver. É uma renda da escola, ele é funcionário público hoje, né? Mas nós precisamos saber que a renda seja de lá. IBGE, né? De 2010, dá esse número. Eu também, assim, foi uma dificuldade a gente fechar. Esse é o dado do IBGE, a gente precisa rever, sabe lá, não sei se você tem esse número, 2.272 propriedades rurais em Piracicaba. Eu entrei, se vocês entrarem no site do MDA e colocar lá DAP, vocês têm em tempo real quais são as DAPs que Piracicaba tem, todos os municípios. Procura para o município, está lá. Quer dizer, nós temos 2.272 propriedades e nós temos em Piracicaba em torno de 240 DAPs. Só. Não é só isso. Isso que eu estou falando, falta informação. Então a gente vai precisar rever isso daí. Com quem é que pode dar a DAP? É só a CAT, né, o pessoal da Secretaria da Agricultura e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Então nós temos que conversar com eles para que a gente fazer aí uma chamada, uma retomada. Eu também fiquei preocupada que eu comecei a olhar quem é que tinha DAP, e um pouco que eu me lembro ainda de quando eu era secretária da Agricultura, tem gente ali que acha que eu não poderia ter DAP. Então a gente precisa realmente fazer um rescaldo nisso, né? E pôr ordem aí nessas coisas. A migração ficou muito claro, eles falaram, eles vão embora por causa da parte de que não tem educação, não tem saúde e o problema de transporte. É também um elemento, tem alguns estudos que mostram, isso não é só Piracicaba, da desagregação da família. Porque a criança, normalmente, ela faz o ensino fundamental, não é em todo lugar que eles têm o ensino médio, aí eles vêm estudar na cidade. Primeiro é um choque cultural violento, né? E aí a mãe fica preocupada dessa criança viajar todo dia, ela acaba vindo morar na cidade ou aluga alguma coisa ou vai morar com a família. Dificilmente esse casal volta a se reunir. Ou ele arruma alguém na área rural, ou ela arruma alguém na cidade, mas então é uma outra forma também de desagregação familiar que precisa ser estudada, né? A gente sabe essa questão de saúde, eu não sei como que é hoje, a gente sabe sempre a dificuldade. Nós tínhamos uma demanda muito grande de programas de saúde específico para as mulheres e para os jovens. Os jovens estão completamente abandonados. Eles não têm lazer, não têm programas voltados para eles e essa ociosidade é perigosa. A gente já sabe que a droga está chegando lá, né? Então nós vamos precisar realmente estar fazendo esses levantamentos aí, né, para atualizar, porque vai ser difícil trabalhar dessa forma. Pode seguir. Sei qual foi o que ela fez, né? Pode seguir.
ela fez o questionário lá, os bairros que ela passou: Marim, Chicó, Godinho, Itaperu, Artemis, Tanquinho, Volta Grande e Pau Queimado. Ela entrevistou 76 famílias. É uma amostra pequena, mas como eu falei, é um indicativo, né? Pode seguir. Aqui, 77% do que ela entrevistou são proprietários, tá? Então, eu estou falando isso porque quando a gente trabalha com um arrendatário, com um parceiro, ele tem mais dificuldade de assimilar novas tecnologias, porque a terra não é dele, né? Então a gente já sabe mais ou menos o perfil do produtor que a gente trabalha para a adoção de novas tecnologias e mudanças no município. Pode seguir? Aqui, só para vocês verem alguma coisa, né, que ela fez, só desses bairros, o número de famílias, né, que ela entrevistou. Então vocês vejam, né, tem bovino de corte, bovino de leite, né, aves, suínos, hortícolas e cana, tá? Precisam fazer agora um levantamento mais apurado. Pode seguir? A maior parte ainda é católico, apesar de todas as igrejas, não tenho nada contra, gente, tá? Mas é que do primeiro, quando eu fazia reunião, eu podia fazer na igreja católica, agora não pode mais, né? Porque quem é evangélico não vai na católica, quem é católico não vai na evangélica, e aí complica. Mas a maioria ainda é católica, frequenta a igreja semanalmente, né? 50%. Isso eu achei estranho, é até interessante conversar com o pessoal da cooperativa aqui. Só 55% participa de alguma cooperativa, tá? E para estar se discutindo, também formar essa cooperativa de horticultores, que eu não sei se formou ou não, mas essa questão do capital social, né? Da facilidade das pessoas e como elas se organizam, e para a gente poder organizar os conselhos rurais, né? A gente precisa... Mas eu acho que ainda tem, sabe, essa questão, né, falta talvez um empurrão maior para isso. Cultura no material. Eles falam que os produtores rurais deixaram de ser ignorantes. Acho que eles cansaram, né? O pessoal falando que eles são ignorantes. Informação, né? Eles querem informação, capacitação, necessidade de buscar aprendizado, e eles falam assim: não adianta dar terra e dinheiro para a gente se a gente não tiver o conhecimento. Então, essa questão da capacitação e da assistência e a extensão rural é fundamental. 100% dessas 76 famílias têm acesso à internet. Se bem que pode ser a rede em casa ou nas escolas. Por exemplo, o Serrote eu sei que tem rede de internet, né, que a gente vai trabalhar, ou na cidade, né? Eles sabem usar. Isso é interessante também, que é problema de orientação, né? Porcentagem, eles adquirem veículo através de financiamento bancário, não é Pronaf, tá? E contabiliza o trator como veículo, quando na verdade ele pode ter um valor muito menor na compra do trator, né, do que está fazendo esse jogo. Eu não entendi também, é uma coisa que a gente precisa, talvez mais falta de informação mesmo. Os juros do Pronaf, gente, só o Mais Alimento, ele pode tirar financiamento até R$100 mil, 10 anos para pagar. Os juros é de 1% ao ano, tá? Com até 3 de carência. Precisa saber disso. Você pode comprar caminhão frigorífico, pode comprar trator. Então, realmente isso assusta um pouco, né? Utiliza, né, empréstimo bancário, mesmo para pessoa física, tá vendo? Mesmo a taxa de juros sendo maior que a do Pronaf. Aí falta realmente orientação. Em torno de 20% só que utiliza o Pronaf, tá? A DAP, 63% não possui. Eu falei, isso daí fui comprovar lá no MDA, no site, e realmente só 240 tem, né? A renda excede o limite da legislação. Então agora com essa mudança a gente precisa rever, né? Membros que trabalham na cidade, exatamente aquele desconto que pode ser dado, que a gente precisa também ver. E mais do que 2 funcionários. Você vê que aqui pega direitinho na mudança da lei. Para nós está sendo muito bom. Aqui também, né, é a questão de orientação de mercado. Eles têm que aprender, eles não fazem a mínima contabilidade, não sabem quanto custa produzir. Então, para ele falar que ele está vendendo barato, está vendendo caro, nem ele sabe, né? Então, nós precisamos novamente voltar a essa questão que se fazia no passado, né? E a preocupação disso é essa, variação no preço do produto, né? Principalmente hortícola, instabilidade na venda. Então, ele tem medo de estar produzindo muito, né? Essa questão da sazonalidade.
E medo de fazer dívida. A gente sabe que o produtor realmente ele morre de medo, ele não dorme, né, enquanto não paga a dívida que ele tem. Assistência técnica. Apenas 12% disseram que tem assistência técnica gratuita, deve ser da CAT, né? ONGs, eu não sei qual ONG aqui em Piracicaba que possa estar fazendo, talvez tenham algumas aí, né? Acho que precisaríamos levantar quem está trabalhando nisso. E a prefeitura. Mas a prefeitura, na verdade, ela não faz assistência técnica, né? Não tem lá. Tem uma moça, né, que trabalha lá, mas a gente precisaria levantar e está aumentando, inclusive, esse número de pessoas, né? 88% não tem assistência. E aí a pergunta que a aluna fez, né? Quer dizer, o porquê do abandono? O abandono é isso, né? Quer dizer, não dá para viver e vamos embora. Os bairros, nós temos também, eu tenho uma dificuldade enorme ainda de estar identificando todos os bairros, né? O último número que eu tinha 60, depois me passaram 70, então a gente precisaria também dar mais uma corrida e ver quantos bairros ainda tem, porque muitos agora são bairros urbanos, né? Então precisaria ver quais são esses bairros. Alta taxa de criminalidade, né? Está terrível o número de assaltos. Encosta lá o caminhão, coloca o trator dentro do caminhão e vai embora. Você imagina o tipo o prejuízo que esse pessoal tem. E mesmo a questão da própria violência, né, desses assaltos, às vezes, para essas famílias. 84% sente falta de assistência técnica e extensão rural. Aqui a gente faz o que chamamos de escala de atitude, né, para ver como que eles pensam. Então, a primeira pergunta: minha vida é melhor que a de meus pais e a dos meus filhos será melhor que a minha. 71% concorda. É difícil da gente, né? Eles que falaram, então vamos respeitar. Sim. Hoje em dia não se pode confiar em ninguém. 47%, 52% não, ele ainda confia nas pessoas, né? Ainda tem essa questão dessa relação humana com as pessoas, da confiança, etc. O controle da cidade está na mão de um grupinho de pessoal, não foi feito nessa gestão, já aviso. Concorda, 42%, não concorda, 57%. Não é bom deixar seus amigos saberem da sua vida, pois eles poderão ter vantagens. Tudo isso aqui a gente faz uma análise, tá, gente? 56% concorda, né? Então essa questão também do isolamento que eles têm, né? O tipo, né, de vida que eles têm leva a esse individualismo. E aí a gente vai penar um pouco para quebrar isso, né, e fazer com que eles aprendam para poder se empoderar, né, a trabalhar juntos. Um homem inteligente deve evitar ao máximo fazer dívida. 79% concorda, por isso que eles não fazem nenhum Pronaf. Mas está comprando trator caro, né? Um trator. Então não tem. Esses questionários a gente pode refazer depois, sabe, Laura? Colocar outras perguntas, né? E nós somos uma psicóloga nos ajudando também, para poder conhecer também, né, as pessoas. Então a conclusão dela é exatamente isso, né? A melhoria, a questão da segurança, a questão de assistência técnica, né? O crédito, acho que a gente vai ter que ver essa mudança de lei. E necessidade de conhecimento do programa de crédito, tudo aquilo que a gente já falou. A questão da queimada da cana também é uma outra questão de oportunidade que a gente está tendo aí para levantar quais são essas áreas onde não vai poder ter a cana e ver qual é a demanda que o município tem para essas políticas aí, né, de merenda, etc., para poder estar conversando com esses produtores, abrindo um outro mundo aí para eles, né? Informação, eles pedem muito, eles também, aliás, quando o Piracicaba, né, foi graças ao Piracicaba 2010 que a gente instalou na Exalc a Casa do Produtor Rural, né, que é para os agricultores poderem chegar lá. O professor não pode atender, então nós temos alunos lá, temos estagiários, temos o pessoal trabalhando lá dentro da casa. Então, e a gente vê o quanto que eles pedem. Eles querem curso, tem gente que liga aí de municípios vizinhos, se eu não mandar um curso para a gente, né, a gente está precisando. E o caso do bairro dos Marins, né, que eles querem uma criação de cooperativa para horticultores através da CAT, para entrar. Agora eles não são, se a gente não acertar essa questão da lei, eles não são mais agricultores familiares.
não podem vender para merenda. Isso aí foi uma pergunta que a gente fez, né? Quer dizer, a Exalc, né? Quer dizer, qual é o nosso papel enquanto universidade? O que a gente pode fazer? Quer dizer, a gente trabalha no mundo inteiro, não é mais só, né? O pessoal vai aí para outros países, outros estados, e Piracicaba está aqui, do lado. Mais facilidade de trabalhar com os alunos, desse contato, né? Com os programas de desenvolvimento. Então, eu acho que a gente precisa rediscutir isso, porque a gente já vem discutindo, mas eu acho que, inclusive o professor Caixeta, o nosso diretor, eu tenho certeza que ele é bem aberto a isso. Bem, analisar também se o nosso programa de extensão da universidade, né, e aí vamos que a gente pega a Odonto, a Unimep, nós, Exalc, quer dizer, ver como é que nós estamos trabalhando. Será que é a forma adequada? Ou a gente está ainda naquela de que nós somos os donos da verdade, né? E eles só escutam e nós falamos e vão fazer o que a gente acha que é correto. Eu acho que isso daí já é uma grande barreira. E espaço para expansão, que a gente já sabe que tem até do Linhão, que a gente precisa ver, né? De repente ali dá para aproveitar. O que é importante é isso. Eu acho que se a gente unir a prefeitura aí, nesse programa de vocês, né? Sonhos nós temos todos, apesar de não sermos do rural, mas pela nossa atividade técnica e pelo que a gente gosta. Mais o Pira 21, né? E mais a comunidade piracicabana, com certeza esse Juntos Somos Mais vai realmente funcionar. Sabe, é isso que a gente espera, né? Bem, esse número da Ariel é um número que era de São Paulo, desculpa, esqueci de tirar. Você quer pôr aquela figurinha? Eu só quero passar uma mensagem para vocês. Tem som? Tem. Ela é meio rápida, precisa ler meio rápido também, né? Mas eu gosto muito do que eles... Se puder ampliar a tela, né? É isso, gente. Obrigada e vamos trabalhar junto aí.
agradecer a fala da professora. Nós vamos abrir para a discussão. Eu marquei 2 ou 3 coisas interessantes a gente falar, que na verdade, acho que o nosso grande desafio ela fez uma pergunta quando falou de que houve uma expansão do perímetro urbano e houve uma perda assim, imediata de uma série de direitos que eles tinham e deixaram de ter, né? Então, no nosso desenho, a gente inclusive entra em boa parte da zona urbana, que foi considerada urbana, para que ela regredisse para uma zona de transição urbano-rural. Agora, olha, nós temos hoje a zona urbana e zona rural. O que a gente precisa é ter a possibilidade de uma legislação dupla, né? O que é urbano a gente tem que caracterizar e administrar como urbano, e o que é rural tem que ser compreendido como rural dentro dessa zona de transição. Isso foi perguntado inclusive pelo pessoal da Procuradoria. Como é que nós vamos fazer isso? Eu falei, então, tem que ser um local em que você tenha as duas maneiras de se tratar, né? A legislação tem que permitir isso, né? E de alguma maneira você tem que conseguir identificar aquilo que é urbano e aquilo que é rural. Eu não sei nessa separação, porque, veja bem, a lei maior, né, com relação à categorização de agricultura familiar é federal. Então, na verdade, a partir do momento que os vereadores mudaram, quer dizer, então está sendo contrário ao que estabelece a lei federal. Então, uma lei municipal não resolveria isso. Então, mas se nós temos um perímetro demarcado como zona de transição, tudo aquilo que é rural vai ser dito que é rural. Isso, escrito na lei, sim. Então nós temos que produzir essa lei, né? Talvez pode até ser uma grande ignorância do diretor-presidente do IPAP imaginar que isso é possível, mas, poxa, nós temos que buscar essa dupla possibilidade, porque não tem cabimento a pessoa que é rural, que quer produzir e quer continuar tendo os benefícios, ele perder isso. Assim como aquilo que é expansão, precisa ter mecanismos para que você possa transformá-lo em algo que é urbano, com IPTU e tal. A ideia, por exemplo, é ilhas de urbano dentro do rural, né? Expansões urbanas dentro do rural. Ilhas rurais dentro do urbano também. Então a gente pega, né, pelo Google, você vai ali na periferia, né, de Amsterdã ou de Zurique, né, você vê assim, rural e urbano totalmente integrados, você vê os dois juntos, né, você identifica claramente aquilo que é urbano e rural, os dois estão juntos ali, né. Sabe, Lauro, o que é triste é que, inclusive a prefeitura aqui de Americana, tem várias prefeituras, né? Vamos falar, porque senão não grava. Tem várias prefeituras brasileiras, inclusive aqui próximas, que transformaram o município em 100% urbano. Principalmente por causa desse problema dos loteamentos clandestinos. Que, aliás, nós vimos um enorme ontem, né? Anteontem. Então, como esses loteamentos, os loteamentos clandestinos, a responsabilidade é do prefeito. Né? É do prefeito. Então, os prefeitos, para fugirem dessa questão, eles estão transformando os municípios em 100% urbano. Aí o pessoal imagina da Americana, eles dizem, mas como que vai fazer? Porque eles não podem mais ter acesso a política nenhuma. Estão lá produzindo, né? Acabou o Pronaf, acabou Previdência Social, acabou tudo. Então a gente tem que procurar solução. Acho que quem inovar nisso, porque a dinâmica é muito grande, né? E esses problemas vão estar surgindo como estão. Então, eu acho que um tipo de ideias que possam inovar, né? E ajudar a preservar o que é rural. Sim, sim. Né? Sem prejudicar o urbano dentro das suas necessidades. Eu lembro que na primeira discussão do PIRA, né, o 2010, a gente tinha aquela questão dos vetores de crescimento, né? Para onde poderia ir a parte industrial, né? Onde nós tínhamos as terras melhores. Sim. Então, se fazia isso. A gente precisa... Não é fácil, porque o poder econômico ele atropela, né? Mas... Bom, enfim, nós temos que ter mecanismos obrigado. A literatura que nós já temos
né, tenho encontrado muita coisa a respeito dessas zonas de conflito, essas zonas urbanas, né, ela com certeza deve nos oferecer diretrizes de como cuidar dessa área que afinal é cinza. Para que precisa ser ou branco ou preto? É cinza, né? Só que ali você identifica claramente o que é uma coisa e outra, né? Para poder ter realmente fazer realmente uma gestão adequada dentro dessa região em que as coisas estão misturadas. Eu acho que a gente poderia até tentar levantar. Eu lembro que nós tivemos aqui, no tempo da Maria Angélica, na Sindes, uma reunião internacional com prefeitos que vieram, né? Eu sei que vieram da Itália, Portugal, acho que da América Latina aqui também, né? Que é um programa que chama da AUP, da Agricultura Urbana e Periurbana. Certo. Talvez, e é um pessoal que tem uma organização internacional, aí envolve muitos municípios. Certo. Talvez a gente pudesse também estar levantando dados e saber como que de repente também a gente possa ter algumas ideias. Mas essa sua ideia é boa. Eu estava muito brava, você lembra, né? A primeira vez que eu conheci, eu queria matar você. Que disseram que você ia fazer. É verdade. Ela achou que ia fazer alguma coisa sem a ajuda dela. Não é isso não, pelo amor de Deus, quem sou eu? Mas é que falar assim, não, mas ele vai criar uma zona de transição. Eu falei, puxa, os vereadores já invadiram. Não sei se tem vereador aqui, me desculpe. Não. Mas os vereadores já fizeram esse negócio lá com Marins, né? A gente já está com essa batata quente na mão, como é que vai fazer, né? E eu falei, então vai querer criar mais um negócio? Não, veja. Aí depois que ele explicou, eu bati palma, você me desculpe, mas eu sou assim mesmo. É uma região georreferenciada de cuidado especial. Eu sei. Justificando tudo isso que a gente pode ter. Até os bichinhos, né? Lá que não podem ter 12 galinhas, né? Sim, vai poder ter 12 galinhas. Isso, rever isso, quem sabe pode ter 45, ótimo. Também nem tanto. Nem tanto, então. Mas enfim, quando nós identificamos essa questão, a gente sabe que a gente precisa reunir as pessoas que efetivamente entendem do assunto e que, claro, são da cidade e querem o desenvolvimento da cidade para esse lado. Então, SEMA e CAT, fizemos várias reuniões, temos grande problema de falta de dados, como é que vamos fazer esse levantamento? Nesse caminho a gente conseguiu as ortofotos de todo o município, numa escala de 1 para 25 mil, que é de 2011, quer dizer, a escala poderia ser 1 para 5 mil, seria melhor, a foto poderia ser de 2013, seria melhor ainda, mas enfim, nós não tínhamos essas fotos. Então, já conseguimos com a Emplasa, temos então esse material para ajudar. Então, nós temos que marcar agora uma reunião de trabalho mesmo, né, em que a gente comece a se organizar. O que vamos fazer? Como é que vamos fazer, por exemplo, ou um convênio, ou como é que vamos contratar grupos que possam nos ajudar a fazer essa pesquisa, ou isso entra como matéria de uma disciplina? Temos que nos organizar. Nós vamos criar, eu estou já encaminhando para a criação de eu tenho um grupo de extensão que chama Enactus. O Enactus é uma organização internacional, né, que ela envolve universidades, né, estudantes, né, das universidades, aí, os seus professores, conselheiros, eu sou a conselheira. Envolve empresas, são centenas de empresas, Walmart, Unilever, Coca-Cola, Pepsi. É um negócio incrível, com outro espírito, né, no sentido de trabalho conjunto, e as comunidades que estão precisando. Certo. E nós estamos com um projeto que nós elaboramos em abril, para ser aplicado aqui em Piracicaba. A gente concorreu na ANDEF, que é a Associação Nacional de Defensivos, né? E nós tivemos uma reunião aqui com todos os representantes Enactus, os times, nós chamamos de time, né? Nacionais, e nós fizemos um projeto para o Serrote. Só para vocês terem ideia, nós vamos trabalhar lá na escola. O ensino, lá tem ensino fundamental e o ensino médio. No ensino fundamental, a gente vai ter alunos. Nós temos na Exalc 70 grupos de estágio. Então, além de extensão, não é de estágio, é de extensão. Então, além que são voluntários. Então, além desse meu grupo, a gente tem também esses outros 69. E então nós vamos estar trabalhando também de forma integrada com alguns desses grupos. Então, no ensino fundamental, as crianças, a escola, a gente entra lá, a escola está destruída. Não tem amor pela escola. Você vê que a criança, ela chega na escola já pensando na hora que o ônibus vai sair. Né? Você olha no olhar das crianças, tristeza. Você olha no olhar dos professores, tristeza. Né? E foi até gostoso que a gente chegou lá, parece que
dá até mais a responsabilidade, né? Mas as crianças não querem saber, né? Elas querem brincar. Então, com as crianças, nós vamos trabalhar essa questão pessoal, a questão ambiental, o amor à escola, entender a escola como um espaço gostoso. Nós queremos fazer uma horta, queremos melhorar o ambiente, né, interno, trabalhar com reciclagem. Então, ele vai ser a ligação com a casa também, para trazer material para a gente fazer reciclagem, brinquedoteca. Então, esse é um projeto. O outro, gente, que nós vamos desenvolver com os jovens, vai ser o seguinte, é essa questão do sentimento, a sucessão rural, né? A gente falou, o jovem não quer ficar, a área rural está esvaziando, e daí o pessoal quer vender e fazer também loteamento, né? Também tem a ver com isso. Então, nós vamos trabalhar com esses jovens, junto com alunos da escola, professores lá da escola. Nós vamos trabalhar com eles também conhecimentos que não está na grade dele, por exemplo, de contabilidade simplificada, economia, mercado, né? Como que a gente estabelece. E também nas culturas, depois das culturas e criações a gente vai entrar também. Esses jovens, nós vamos conversar com os pais. Nós vamos ver quais os jovens que os pais são agricultores familiares. Nós vamos conversar com o pai para ele ceder uma área para esses jovens na propriedade, né? E aí, esse jovem vai aprender também a fazer o plano de negócio. Vamos dizer, o pai tem granja, não, eu quero fazer uma mini granja minha, eu quero ter a minha vaquinha de leite, eu quero ter esse tipo de negócio. Aí, nós temos um programa do governo, que é o Pronaf, que é o Pronaf Jovem. Ele pode tirar até 15 mil reais, né? Vai pagar meio a 1% ao ano, né? Aquele esquema, né? São 3 anos de carência. Só que tem que ter a assessoria técnica da CAT, quer dizer, o Serviço Social da Secretaria de Agricultura. Já conversei com a Sabrina, já fecharam com a gente, e no dia 19, é o dia da família na escola, né? E nós vamos estar já lançando o programa lá na Escola do Serrote. E depois nós vamos ter trabalhos, são quase 30 bairros dos alunos que estudam ali. Então nós vamos trabalhar com começar a fazer diagnóstico em todos esses bairros, já vamos começar a fazer vamos dizer, a programação no dia 19. Tá? Então é um programa, esse programa tirou o primeiro lugar, né, no Andef Brasil, né, e a gente quer ver se o ano que vem a gente ganha o nacional mesmo, né? Então, mas é isso. O que é importante, gente, isso que eu falei, vocês que conhecem, quem é da área rural, quem gosta de trabalhar com isso, a gente precisa aumentar o nosso exército, trazer mais gente, né? Nós já acertamos que as reuniões do rural vão ser feitas na Exalc, né, de preferência, porque facilita também para os alunos, aula e professor. Vamos falar. Tá? E o que nós precisamos agora é isso, né? Que as pessoas venham com a gente, venham dar a mão, venham nos ajudar, porque a população lá está precisando. Tá certo. Tá bom? Obrigada, gente. Bom, nós vamos abrir. Pergunta? Vamos abrir as perguntas, o diálogo e tal. Dizendo que é isso da gente fazer o trabalho rural na Exalc é perfeito. Nós estamos concluindo que mesmo os trabalhos técnicos dentro da prefeitura, é bom a gente ir para longe. Se a gente fica na secretaria, é telefone, não sei o quê, então vamos realmente criar uma base para a gente poder fazer os projetos. Perfeito. Tá. Perguntas? Vamos lá. Pedir que quem for fazer pergunta se identifique e tal, para a gente poder registrar no vídeo. Os vídeos amanhã tal, a gente já coloca na internet, né? Dá para vocês verem o que foi tratado tal. Ontem também. Acho que não tem. Mas é isso, gente. Obrigada. Bom, se vocês não têm perguntas, então... hoje nós tivemos essa presença da professora Marli e afinal nós então vamos iniciar esse trabalho, né? Com Pira 21, com SEMA, com CAT, com Exalc, né? E todos os outros que desejarem, né? Cada um com seu enfoque. Pelo IPLAP nós somos assim, fissurados por ortofotos e mapas e georreferenciamento, ou seja, a gente já está quase desenhando o nosso novo lago, né, na cota 459, para saber onde é que vem, quando a hidrovia, quando houver a barragem, onde é que nós vamos inundar, né? Está quase pronto o mapa em cima da ortofoto, viu?
Então tá, pessoal, eu agradeço a presença de todos. Amanhã a gente deve ter um profissional que vem falar da questão de drenagem e de cheia, né? Quando você impacta nas microbacias, porque a gente tem a ideia de trabalhar com parques lineares e tal, e colocar nesses parques integrados a questão de gestão, né? Você conseguir segurar grandes cheias quando você tem uma chuva torrencial e tal, nas várias microbacias. Então, amanhã a gente continua falando dessa questão mais ligada ao meio ambiente, né? A gente convida vocês para virem. Tá? Obrigado, pessoal.